Exercício proposto 9. Um ângulo externo de um polígono regular mede 30 graus. Quantas diagonais possui esse polígono? Pessoal, agora a gente vai fazer uma sequência de exercícios de polígonos de verdade. No outro vídeo eu falei polígonos, mas na verdade era um exercício sobre ângulos no triângulo, né? Agora falando de polígonos mesmo, essa questão fala de ângulo externo pra gente. Vamos lembrar só o que é ângulo externo? Aqui eu desenhei um polígono para vocês, né? Então olha aqui, eu tenho um polígono, uma parte de um polígono, na verdade, né? Ele não está fechado, né? Mas imagine que esses lados continuariam aqui, né? E aí, só para a gente lembrar a diferença de ângulo interno e externo. Ângulo interno é o ângulo que está olhando para dentro do polígono, né? Imagina que esse polígono fechasse aqui, então esse ângulo coral aqui está olhando para dentro do polígono, é um ângulo interno. E o que é o ângulo externo? O ângulo externo ele surge quando você prolonga um lado do polígono. Então, por exemplo, eu peguei esse lado aqui e prolonguei ele. Quando eu prolongo ele, eu tenho que surge um ângulo aqui, ó. Da mesma maneira, quando eu prolongo esse lado aqui, eu vejo que surge um ângulozinho aqui. É o chamado ângulo externo do polígono. E o que é muito importante que você saiba é que os ângulos externos dos polígonos regulares, a soma deles é constante. A soma dos ângulos externos de qualquer polígono é sempre 360 graus, de qualquer polígono convexo. Ok? Então, essa questão me disse que tem um polígono que tem um ângulo externo de 30 graus, polígono regular. Então, olha só, se eu tenho um ângulo externo de 30 graus e é um polígono regular, se o polígono é regular, todos os ângulos são iguais, sejam internos ou externos. Eu sei que a soma é 360. Dá para achar o n, né? Dá para achar o número de lados do polígono? Dá. É só você fazer. O número de lados vai ser o quê? A soma dos ângulos externos sobre o ângulo externo. Né? Bem simples. A soma é 360, o ângulo externo é 30, se eu dividir aqui vai dar 12. Então a gente está falando aqui de um dodecágono, tá ok? Um polígono regular de 12 lados, e aí ele me pergunta quantas diagonais tem esse polígono. E aí você tem que lembrar que a fórmula do número de diagonais de um polígono em função do número de lados é n, que multiplica n menos 3 sobre 2. O n vale 12, só jogar na fórmula, né? 12 vezes 12 menos 3 sobre 2, né? Aqui eu posso cancelar o 2 com o 12, fica 6 em cima. E aí vamos lá. 12 menos 3 fica 9. 9 vezes 6, 54 diagonais esse polígono tem. Exercício proposto 22. As mediatrizes de dois lados consecutivos de um polígono regular formam um ângulo igual a 20 graus. Esse polígono é... Galera, olha só, uma questão bem simples também, olha aqui. Eu tenho que as duas mediatrizes de dois lados consecutivos, e aí você tem que lembrar, o que é mediatriz? Mediatriz é um segmento que divide um lado em duas metades, ou seja, divide em duas partes iguais, fazendo um ângulo de 90 graus. É como se fosse uma mistura de altura, por causa do ângulo de 90, e de mediana, por causa de dividir em dois lados iguais, tá ok? Então eu pintei aqui, ó, eu fiz um pedaço de um polígono em azul, e em coral eu botei as duas mediatrizes. Eu não sei quantos lados tem esse polígono, por isso que eu não desenhei um polígono inteiro, eu botei só os dois lados ali. E ele está me perguntando que polígono é esse. Eu vou ter que descobrir esse polígono, provavelmente, pelo ângulo interno dele. Então eu preciso achar esse ângulo aqui, que é o ângulo interno do polígono. A gente já viu o que é o ângulo interno de um polígono. E aí você repara que essas duas mediatrizes formam um ângulo de 20 graus, como ele falou. Esse desenho não está na questão, você tem que fazer. Se você reparar agora, eu tenho um quadrilátero formado aqui. Um quadrilátero convexo. Olha aqui, eu tenho um quadrilátero. E você sabe que para os quadriláteros, a soma dos ângulos internos, se você fizer aquela forma 180 vezes n menos 2, vai dar sempre 360 graus. Independente do quadrilátero ser regular ou não. Não pode confundir isso. Ser regular ou não só me diz respeito a se todos os ângulos são iguais ou não. Se todos os lados são iguais ou não. Se não for regular, os ângulos internos e os lados não vão ser iguais. Mas a soma dos ângulos internos continua valendo. S é igual a n, 180 vezes n menos 2 continua valendo, independente de ser regular ou não. Então, esse quadrilátero aqui claramente não é regular, mas a soma continua valendo, 360 graus. Olha, já tenho 90, já tenho 90, já tenho 20. Eu já tenho 180 mais 20, eu já tenho 200 graus. Para chegar em 360, quanto é que falta? Esse ângulo aqui tem que ser 160 graus. E aí a questão virou outra, na verdade. Eu te pergunto,
qual é o polígono que tem um ângulo interno, um polígono regular, que tem um ângulo interno de 160 graus. Porque só sendo regular que eu consigo descobrir quem é esse polígono, né? Que todos os ângulos vão ser iguais a 160 graus. E aí você tem que lembrar o seguinte, bom, se eu tenho um polígono regular, eu sei que para achar um ângulo interno, basta pegar a soma e dividir pelo número de lados. Eu botei aqui para você, ó, para polígonos regulares, basta pegar a soma dos ângulos internos e dividir pelo número de lados. Isso vai me dar um ângulo interno, né? É aquela brincadeira, né? Isso aqui são todos os ângulos. Eu divido pela quantidade de ângulos, vai me dar um ângulo, tá? Sabendo que todos são iguais. Eu quero achar quanto é que vai, eu quero achar quem é esse n de lado, né? O número de lados. O AI, que é o ângulo interno, vale 160 graus. A soma, você tem que lembrar, é 180 vezes n menos 2. Isso tudo sobre n. Ok? Bom, aqui eu posso multiplicar esse n para cá, né? Vai ficar 160n. E eu faço a distributiva ali em cima. Fica como? Na verdade, antes de fazer essa distributiva, eu posso simplificar essa conta. De cara eu posso contar esse zero com esse zero. Eu posso simplificar o 16 com 18 sobre 2 por 2. Vai ficar 8 e aqui fica 9. Bem melhor para a gente fazer a conta. n vezes 8 fica 8n. Multiplicando aqui agora, 9 vezes n, 9n. 9 vezes menos 2, menos 18. Agora eu posso passar esse 8n para o lado direito e o menos 18 para cá. Isso vai me dar um n igual a 18. Ou seja, é um polígono que tem 18 lados. Exercício complementar 6. A soma dos ângulos internos com a dos externos de certo polígono regular vale 900 graus. O polígono é mais uma questão de soma de ângulos internos e externos. E eu botei para você fixar. Soma de ângulos externos é igual a 360 graus, independente do número de lados do polígono. Basta que ele seja convexo. Botei ali. E soma de ângulo interno, aí sim, depende do número de lados. Tá ok? Ele me disse nessa questão que a soma dos ângulos externos mais a soma dos ângulos internos era igual a 900 graus. Então eu posso fazer a conta. 360 mais 180, que multiplica n menos 2, tem que ser igual a 900. Ok? Posso fazer a distributiva ali. Ó, 180n menos 360 é igual a 900. Que beleza? 360 com menos 360 cortou. Ficou 180n igual a 900. E eu ainda posso simplificar isso aqui. Eu posso dividir isso daqui por 90, né? Se você dividir isso aqui por 90, vai ficar 2n aqui, divide por 90, né? 180 por 90. E aqui por 90 vai dar 10. Agora ficou fácil. 10 sobre 2, n igual a 5. Quem era o polígono que a questão estava perguntando? Era o pentágono. Exercício complementar 12. Num pentágono convexo ABCDE, a reta que contém o lado AE é paralela à reta que contém o lado BC. E são dados os valores dos ângulos internos de vértices A, C e D. O valor do ângulo alfa é igual a... Pessoal, mais uma questão de polígonos. E aqui a gente tem uma coisa muito importante, que são essas retas paralelas, né? Ele disse que essa reta que contém o lado AE é paralela à reta do lado BC, que contém o lado BC. E você sabe que quando você tem retas paralelas, você tem que dar um jeito de arrumar uma transversal ali, para você conseguir achar uma coisa interessante. E aí o que eu fiz? Eu peguei do vértice D, do ângulo D, prolonguei até a reta que contém esse lado. Por quê? Porque agora eu tenho uma coisa interessante aqui, ó. Essas retas são paralelas. Essa reta aqui agora é transversal a essas duas retas. Então eu tenho aqueles ângulos famosos, os alternos internos, né? Os colaterais, enfim. Então olha aqui, esse ângulo aqui, esse ângulo C, ele tem que aparecer aqui também, ó. Concorda comigo? Por quê? Porque essa reta aqui é transversal, eles são alternos, um olhando para um lado, outro para o outro, internos, dentro das paralelas. Então aqui eu também tenho um ângulo C, ó. Lembrando que a questão te disse que o ângulo A, C e D foram dados. O que isso quer dizer? Quer dizer que a sua resposta pode ter o ângulo A, C e D, mas não pode ter o ângulo B, por exemplo, porque o ângulo B não foi dado. E ele quer o ângulo alfa ali. Então vamos lá. Já melhorou bastante, porque agora eu posso achar esse ângulozinho aqui, ó. Esse ângulozinho aqui não é o suplemento de C? A gente já está muito careca de fazer isso aqui, né? Então olha aqui, 180 menos C. É esse ângulozinho aqui de dentro, 180 menos C. Não é isso? E esse aqui também
Olha aqui outro também, outro suplemento. Vai ser o quê? 180 menos D. O ângulo C e o ângulo D foram dados. Então agora ficou fácil, porque ó, eu tenho um triângulozinho aqui, ó, com ângulos alfa, 180 menos D e 180 menos C. Só somar todo mundo e igualar a 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Tá ok? Posso cortar esse 180 com esse 180, vai ficar zero lá, né? E aí eu quero alfa, então eu vou deixar o alfa sozinho. Então olha só, menos C menos D vai virar mais C mais D, né? Então a C mais D do outro lado, menos 180 graus. Resposta da questão.